Dr. Pedro Boareto vem chegando com informações. Hoje vamos falar sobre um assunto sério na coluna. Primeira página, as principais notícias da manhã. Um assunto sério na coluna com o Dr. Pedro Boareto, não na coluna, né, Marquinhos? Ah, sim, eu falei, nossa, quem tá com problema de coluna aí, acho que é o doutor Pedro virou doutor. Mudou advogado para médico. Pedro, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Tony, bom dia, Marquinhos, bom dia, ouvintes, internautas da FM Raiz. Doutor, hoje vamos estar falando sobre guarda compartilhada, é isso? Exatamente, Tony. É um tema muito importante que traz aí inúmeros questionamentos, mas a guarda compartilhada ela foi instituída pela Lei 13.058 de 2014 e ela trouxe importante avanço para o bem-estar dos filhos. Porém, nem sempre esse instituto da guarda compartilhada ele é bem utilizado. O parágrafo 1º do artigo 1583 do Código Civil, ele estabelece que a guarda compartilhada é a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivem sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. Diferente da guarda unilateral, onde apenas um dos pais é responsável pela criança, na guarda compartilhada, a responsabilidade e as decisões sobre a criança, ela fica aí a cargo do pai e da mãe, né? Ou seja, há uma participação conjunta dos pais na criação e educação dos seus filhos. Aqui, nós já trazemos uma informação muito importante que muita gente acaba confundindo a guarda compartilhada. A guarda compartilhada em si, para que ela consiga ter um bom desempenho e uma boa funcionabilidade, é fundamental um bom relacionamento entre pai e mãe. Nós sabemos que, com relação ao divórcio, muitas vezes acaba deixando aí marcas no ex-casal, né? Que dificilmente podem ser remediadas. Mas eu costumo dizer que existe ex-pai e ex-marido e ex-mulher. Não existe ex-pai e ex-mãe. O vínculo paterno e materno, ele perdura por toda a vida. E isso é muito importante para que as pessoas tenham essa exata consciência de que para o resto da vida, pai e mãe terão que cuidar do filho e principalmente ter aí um comprometimento nas decisões sobre o futuro dessa criança. A guarda compartilhada não significa dizer que a criança permanecerá uma semana com um e uma semana com a outra parte. Ou seja, uma semana fica com o pai e uma semana fica com a mãe. Muita gente acha que guarda compartilhada é isso. Na verdade, não é isso. Guarda compartilhada, compartilha-se pai e mãe as decisões sobre a criança. É compartilhamento de decisões. O que muita gente confunde a guarda compartilhada com a guarda alterada, que essa guarda alterada, ela não tem previsão legal e é quase que raramente utilizada no nosso país. Doutor, então falando em guarda compartilhada, o pai ou a mãe deixam de pagar a pensão? Esse é um dos temas aí, Tony e Marquinhos, que a maioria das pessoas que buscam as informações sobre a questão da guarda compartilhada, todos querem a guarda compartilhada porque pensam que ao instituir a guarda compartilhada, deixarão de pagar a pensão. Na verdade, isso não existe. A única coisa que existe com relação à guarda compartilhada, efetivamente, é a decisão sobre a criança, que é um compartilhamento do pai e da mãe, né? Agora, isso não significa que o pai ou a mãe que permaneça com a criança deixará de receber os alimentos em prol da criança. Isso não. A guarda compartilhada é uma situação, os alimentos, mesmo com a guarda compartilhada, eles são prestados pelo genitor que não está com a criança.
E existe ou não a possibilidade da criança permanecer, por exemplo, 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe? Marquinhos, na verdade não existiria, né? Só que recentemente, coisa de um mês atrás, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, numa decisão inédita, ele concedeu a guarda compartilhada na forma unilateral, onde uma mãe que acabou perdendo seu emprego na pandemia e teve sérios problemas emocionais, principalmente por ter 3 filhos e uma dessas crianças ser portadora de uma doença grave, ela procurou o Poder Judiciário alegando que não tinha condições emocionais de cuidar das crianças, já que ficava durante a semana com as crianças e ao final de semana as crianças ficavam com o pai. Então ela buscou o Poder Judiciário e numa decisão inédita, o Tribunal de Justiça de Rio de Janeiro acabou concedendo essa possibilidade. Agora, se os tribunais superiores irão manter essa decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, essa é a grande questão que fica, e principalmente para quem atua na área de direito de família, diversos entendimentos sobre o tema, mas essa curiosidade para verificar como que os tribunais superiores definirão esse importante tema é a grande questão do momento. Agora, essa decisão abre-se precedentes, né? Pode ser seguida. Abriu um precedente importante, porém, certamente o STJ, né, vai se manifestar sobre esse tema para verificar se mantém essa decisão ou não. Pelo que se sabe, é a primeira decisão no nosso país. Doutor, então, com relação ao direito de visitas, caso exista alguma proibição por parte de um dos pais, qual o caminho, no caso, da guarda compartilhada? Tony, na guarda compartilhada, as visitas elas ficam de forma livre. Ou seja, como deverá ocorrer um compartilhamento das questões inerentes à criança, subentende-se que pai e mãe terão que manter um bom relacionamento e a visita não será um problema entre eles, né? Sendo que o pai ou a mãe, né, poderá visitar os filhos de forma livre, né? Conversando, né, se entendendo e resolvendo as questões concernentes à criança. Agora, infelizmente, vem se tornando comum, mesmo com guarda compartilhada, inúmeras dificuldades com relação ao direito de visitas, né? Não deveria ocorrer nesse instituto, porque a guarda compartilhada já estabelece uma direito de visita de forma livre, mas infelizmente isso vem ocorrendo. Nesses casos, o Poder Judiciário tem sido acionado e estabelece a questão do direito de visitas já com relação a dia e horário pré-estabelecido para que tudo isso seja solucionado, né, com a intervenção do Poder Judiciário. Infelizmente, isso vem ocorrendo de uma forma até que corriqueira, né? Mas nós sempre orientamos os pais que a visitação é importante, né? Como disse, não existe ex-pai e ex-mãe, ex-marido e ex-mulher, tudo bem, mas ex-pai e ex-mãe não existe. E a convivência do filho ou da filha com o seu pai e com a sua mãe, ela é muito importante. Sempre temos que deixar bem claro, né, Marquinhos e Dr. Pedro, que as crianças não podem serem os prejudicados nessa batalha, não podem sofrerem, não pode de maneira alguma ser o objeto de disputa do pai e da mãe, né? Sem sombra de dúvida. E até mesmo as crianças não podem ser utilizadas como um instrumento para, de repente, atingir pai e mãe. Ah, ele não pagou pensão, então não vou deixar visitar o pai. Isso não existe. Direito a alimentos é uma coisa, direito à visita é outra, né? A criança não pode ser utilizada desta forma. Infelizmente, é muito comum isso acontecer. Ah, ele não está pagando pensão, eu vou proibir que ele visite o pai ou a mãe, né, que não paga pensão. Isso não pode ocorrer. Ou até mesmo induzir a criança a relatar algo que ocorreu na casa do pai ou da mãe durante a visita, né? Infelizmente. Isso pode, de repente, ocasionar vários problemas
emocionais e psicológicos nessa criança. E aquela mãe ou aquele pai vai ter aí uma série de consequências futuras que naquele momento ali de raiva, de ira, ele acaba não observando. Mas é importante que sempre tenha em mente, o futuro da criança depende da criação dos pais. Ou seja, mesmo não tendo mais aquela química, né, no relacionamento, o amor, vamos dizer assim, né, toda aquela cumplicidade, mas acreditamos que a relação ainda tem que se manter, né, de uma forma para que a criança possa sentir um certo conforto, né? Sim, a química e o amor podem não existir entre o casal, mas entre pai e mãe com relação à criança, isso ela deve perdurar pro resto da vida. Doutor, mais uma vez, quero agradecer pela sua participação e trazer um assunto que venha a causar transtornos para as crianças e também acaba tendo aquela briga entre pais e mães. Sem sombra de dúvida, Tony. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, Tony, Marquinhos, ouvintes, internautas, e até a próxima semana.